Como é que você diria que é essa propriedade aqui, ó? Existe um intervalo aberto J contendo x0 e uma solução θ de J em R da equação diferencial com θ de x0 igual a y0, está o quê? Se K é um intervalo aberto contendo x0 e π de K em R é uma solução da equação diferencial com x0 igual a y0, então K está contida em J e π de x é igual a θ de x, qualquer que seja x pertencente a K. Isso quer dizer o seguinte, A passando pelo ponto A, uma solução da equação diferencial que no ponto x0 e y0 é aquela solução maximal. É uma solução maximal, no sentido de que ela tem um domínio máximo. Ou seja, qualquer solução que no ponto x0 é igual a y0, qualquer solução π que no ponto x0 e y0, definida no intervalo K, ou seja, cujo domínio é um intervalo K, definida não, cujo domínio é um intervalo K, ela se estende a uma solução máxima, porque o seu domínio, ela se estende, ela é parte de uma solução máxima, que vem daqui para cá. Esse pedacinho aqui, que eu vou desenhar de preto, é o domínio de quem? Da φ. E o todo é o domínio de quem? Desculpe, esse pedacinho aqui é o gráfico da π. E o todo é o gráfico da θ. E essa π é como se eu dissesse assim, a π é uma restrição da θ ao intervalo K, porque a θ vai estar definida no intervalo maior J, que vai daqui até aqui. Pode dizer que a θ é uma palavrinha, que é uma extensão de φ. Não, o que você pode dizer é o seguinte, aqui, melhor dizendo, você pode dizer isso, claro, mas melhor dizendo, toda solução que no ponto x0 é igual a y0 é uma restrição ao seu domínio dessa solução maximal. Entendido? Porque toda e qualquer outra solução, quer dizer, toda solução ela pode ser ampliada para uma solução maximal. Tem uma solução maximal aqui, cujo domínio não pode ser aumentado. Você entendeu isso aí? Em outras palavras, toda solução que no ponto x0 é igual a y0, ela é a restrição ao intervalo, toda solução cujo domínio é o intervalo aberto K, é a restrição da solução maximal θ ao intervalo K. Não tem outra. Então isso é a existência da solução maximal. E esse teorema, ele diz o seguinte, a seguinte coisa, o conjunto ômega, ele se escreve como união de gráficos de soluções. Ele tem uma foliação, tá? Ele tem uma foliação, quer dizer, porque por cada ponto passa uma única solução. Por cada ponto passa uma única solução e passa uma solução maximal. Nesse sentido, por cada ponto passa uma solução. Então eu tenho uma decomposição, porque os gráficos dessas soluções, eles são distintos 2 a 2. Se são duas soluções distintas, os seus gráficos são disjuntos. Não pode ter intersecção, porque se for intersecção não podem ter soluções distintas, elas são iguais. Está entendendo? Então você tem uma decomposição do ômega em gráficos de soluções. É uma foliação, é o que se chama de foliação. Vamos aplicar esse resultado, tá? E eu posso resolver várias equações sem fazer menção a esse teorema. Mas fazendo menção a esse teorema, fica mais
fácil justificar certas coisas que eu faço. Quais são os pré-requisitos para formar isso? Os pré-requisitos O quê? para provar? Rapaz, análise. Análise fina, topologia, análise. Precisa de análise para demonstrar isso. Tá? Teorema de Picard. Rapaz, o ferramental é bem fino. Não é difícil não, é porque é muito detalhe. Tá? Eu só fui ver demonstração disso no curso de EDO no mestrado. EDO, Equações Diferenciais Ordinárias do mestrado. Tá? Eu arriscaria dizer que é o teorema geral das equações diferenciais ordinárias. O senhor é do bacharelado? Hã? O senhor é do bacharelado? Bacharelado como? Matemática? Se eu sou o quê? Bacharelado em matemática. Se eu fiz, foi bacharelado em matemática. Então, pronto. Então, tá aí. Vamos usar esse teorema para resolver. Resolva a equação diferencial e resolva encontrar o conjunto de solução, né? Resolva a equação diferencial. Diga. Uma dúvida para esse teorema. Se a gente, por acaso, vamos dizer assim, a gente fica brincando um pouco com a equação diferencial e, por acaso, achar uma solução que serve para ela. Aí, no caso, se a gente achar essa solução, só que a gente não resolveu com integral, nem coisa do tipo. Mas, por esse teorema, eu poderia dizer que aquela era a única solução para aquilo? Satisfazendo as condições. a condição. Vamos ver aqui, ó. Resolva a equação diferencial. Essa equação aqui. F' de x igual a x vezes f de x ao quadrado. Eu gosto muito desse exemplo, por quê? Ó? Tá certo? Tá? Primeiro, solução. Então vamos ver a solução. Solução é preto. Então, primeiro, não vou nem botar a palavra solução porque ocupa espaço aqui. A equação diferencial tem a forma. Tem a seguinte forma. F' de x igual a f de xy, onde... Ah, sim, desculpa. Onde f grande de xy é xy2. Daí, o domínio de f, quem é? É o R2. Tá? O domínio de f é o R2. E f e df, dy são contínuas em R2. O domínio de f é R2. F é contínua, ou seja, f é contínua em todos os pontos do seu domínio. F é contínua. E se você olhar quem é a derivada parcial de f em relação a y, 2xy, mas isso é uma função contínua em R2. E df dy é contínua aonde? Em R2. Então eu estou nas hipóteses do teorema que eu acabei de apagar a parte dele aqui, que é o teorema de existencionicidade. Então, por cada ponto do plano, você pegar um ponto do plano, está aqui o plano, por cada ponto do plano, passa uma solução aqui. E passa uma única solução maximal, cujo o domínio é o intervalo aberto máximo, no sentido que eu acabei de colocar aqui. Está aqui, está colocado aqui. Tá certo? Tá bom? Bem, eu vou querer achar todas as soluções. Aí eu parto logo para cá. Se φ é solução, né? Se φ é solução, φ' de x é igual a quê? A x, φ de x ao quadrado. Df dy. É rho, palavra grega. É df dy, palavra grega. Mas você lê df dy, tá? Então você tem
a sua solução satisfaz isso. Aí, para resolver, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou fazer φ' de x sobre φ de x ao quadrado igual a x, para depois integrar. Mas para eu fazer essa conta, eu tenho que garantir para você que essa solução que eu estou atrás, ela é diferente de zero em qualquer ponto do seu domínio. E que vai dar isso é o teorema da existência e unicidade. Por quê? Pelo seguinte, a função, exatamente, qual é o problema? É quando a solução é zero. Ora, mas se você olhar para cá, a função nula de R em R, a função φ de R em R, dada por φ de x igual a zero, qualquer que seja o x real, ou seja, a função nula com domínio dos reais, é solução da equação. Claro que é. Derivada de φ é zero em cada x real. E quanto é que dá x vezes φ de x ao quadrado? Dá zero, qualquer que seja zero. Então, essa função aqui, ela é solução da equação diferencial. Daí, se I é um intervalo aberto, se I contida em R é um intervalo aberto. E Psi de I em R é solução da equação diferencial. Dessa equação diferencial aqui. E Psi não é função nula, ela não é zero em todos os pontos do seu domínio, e ela não é função nula, então, tá certo? Ela não é função nula, então, Psi de x, necessariamente, então Psi de x é diferente de zero, qualquer que seja x pertencente a isso. Sabe por quê? Porque se ela não é função nula, tem um ponto onde ela não é zero. Mas aí ela não vai poder ser zero em nenhum ponto. Sabe por quê? Porque se ela for zero num ponto de I, ela coincide nesse ponto com a função φ. E aí eu tenho isso aqui, ó. A φ de R em R é zero em todo canto. E a Psi de I em R é zero num certo ponto de I. E as duas soluções. Então a Psi tem que ser igual a φ em todos os pontos de I. Ou seja, a Psi vai ter que ser nula. Então, se ela não é função nula, tá certo? Não, não é isso não. E ela não é função, exatamente, e ela não é função nula, é isso, porque ela não ser função nula é existir um ponto onde ela é diferente de zero. Tá correto, pensei errado. Ela ser função nula é ela ser zero em todos os pontos do seu domínio. Portanto, não ser função nula é ela ser diferente de zero em pelo menos um ponto. Mas se ela for diferente de zero em pelo menos um ponto, ela não pode ser zero em nenhum ponto, pelo que eu acabei de explicar, usando o teorema de existência e unicidade. Tá bom? Não é a gente só dizer que no caso φ não pode φ não pode ter um ponto em que ela é nula nesse domínio? Mas é exatamente, mas dizer que ela não pode, é dizer exatamente. E φ não é função nula, porque φ tem domínio I. Afinal, Psi tem domínio I. Então, ela não ser função nula é existir um ponto em I onde ela é diferente de zero.
Mas se existe um ponto em I onde ela é diferente de zero, ela vai ter que ser diferente de zero em todos os pontos de I. Por quê? Porque se existir um segundo ponto onde ela é zero, aí ela vai ter que ser de zero em todos os seus pontos. Aí ela vai ter que ser função nula. A contradição. Tá certo? Logo, você tem o seguinte. Φ é solução. Se Φ é solução, Φ não. Psi é solução. Se Psi é solução, Psi' de x é x vezes px ao quadrado. Então você tem o seguinte. Você tem que logo, pega aqui. Você vai ter o seguinte. Quem é? Vou apagar aqui vai ficar molhado. Logo, você tem o seguinte, ó. Quem é Psi' de x sobre px, π de x ao quadrado? Quem é? Isso é x, e é x qualquer que seja x e i, porque ela é diferente de zero em todos os pontos de i. Então eu posso fazer essa conta. Entendeu? Ou seja, se Psi não é a função nula, não é função nula, não posso nem usar artigo definido, porque mudando o i mudou a função. Se Psi não é função nula, porque, olha, uma função é dita nula quando ela é zero em todos os pontos do seu domínio. Mas os domínios podem ser diferentes, então não tem a questão de a função nula. Existe a função nula com domínio R. Existe a função nula com domínios reais positivos. Entendeu? Por isso aqui, se φ não é função nula, então, eu poderia dizer assim, se Psi não é a função nula com domínio I, tá, aí caberia um artigo definido. Não é o caso. Não vou me expressar, quer dizer, é o caso, mas não vou me expressar dessa forma. Então você tem isso aqui, isso aí. E assim, tá? A integral indefinida dessa função, que eu posso escrever isso, é igual a essa. Logo, você vai ter o seguinte. Aqui você tem U igual a Psi de x, aqui é o 2, aqui é o du. Então você vai ter o seguinte, qual é essa integral? Hã? Por que dv? O 2 du. U é Psi de x. Então fica o quê? Menos 1 sobre Psi de x é igual a quê? x2 sobre 2 mais c, onde c é um número real, é uma constante. C é um número real. Isto é Psi de 1 sobre Psi de x é igual a quê? Menos x2 sobre 2 menos c, só que menos c é mais c. Tá? Onde c é um número real. Daí 1 sobre Psi de x é igual a menos x2 mais c sobre 2. Não é 2c? É, mas 2 vezes uma constante é uma constante. Onde c é o número real. Ou seja, Psi de x é igual a quê? É igual a 2 sobre c menos x2. Oh! Então tá aí. Então eu tenho todas as soluções. Por que eu tenho todas as soluções? Porque eu tenho φ de R em R, solução.
φ de R em R, dada dessa forma, que é zero, quer dizer, a função nula com domínio R é a solução da minha equação diferencial. E se psi não é, se psi é a solução da equação diferencial e psi não é função nula, não é a função nula com domínio I, sendo I intervalo aberto, psi é dessa forma. Veja que pronto, isso é começou. Veja que